Trabalho. Agora, voltando aqui para o estúdio, ainda nesse pique de carnaval, a gente vai trazer um alerta que é muito importante. Olha só, muita gente tem usado as pomadas fixadoras para deixar o cabelo impecável, sabe? Quando você vai fazer um penteado, um rabo de cavalo, igual eu estou usando, um coque, você quer que fique bem alinhadinho o cabelo, né, mulheres? Sem nenhum fiozinho para cima, mas tem muitos homens também usando ali na hora de fazer o penteado, enfim, tá? Homens e mulheres, é um alerta que vale para todo mundo. Mas o que pouca gente sabe é que esse produto, algumas pomadas capilares, podem causar um problemão se entrar em contato com os olhos. Nos últimos meses, gente, foram registrados vários casos de reação alérgica, irritação grave e até cegueira temporária por conta do uso dessas pomadas. Agora no carnaval, então, tem uma galera usando para deixar o penteado aí super divertido. Tá rolando muito calor, a galera fica suada ali na hora do bloco, é inevitável, né? Acaba escorrendo, a pessoa passa a mão no cabelo, passa a mão nos olhos, também é a combinação perfeita para este problema. Me conta, você aí de casa, você tem o costume de usar esse produto, esse tipo de pomada? Já percebeu alguma irritação nos olhos, né? Ficou na dúvida de saber de onde vinha essa irritação? Teve algum problema? Nosso WhatsApp está aberto para você, envia para a gente sua mensagem 99951-9627. Deixa eu sentar aqui na nossa mesa de café da manhã. Aqui com a gente, doutora Isabel Gazelli, oftalmologista especialista no assunto. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom dia, Bruna. Bom dia, telespectador. Bom dia para você também, doutora. Que problemão, hein? Eu, por exemplo, não sabia que uma pomada inofensiva de cabelo, um produto que a gente usa, né, no cotidiano, poderia causar até cegueira temporária, quer dizer, é um problema muito sério, muito né? Sério, sim. Na verdade, assim, vários produtos, né, que a gente pode usar pode afetar os olhos. Então, assim, essa questão que teve evidência no carnaval, foram alguns tipos de pomada, né? Então, a primeira coisa é que não são todas, então, assim, é bom você certificar que está usando uma pomada, né, reconhecida pela Anvisa, né, um salão, algum profissional que você acaba indo que tenha nessa certificação, porque o consumidor, de fato, é leigo, né, não sabe. Então, assim, o importante primeiro é garantir que, de fato, você esteja usando um produto adequado, né. Mas, sim, é uma questão muito séria, acabou acontecendo isso, né, no último desfile que teve. Então, acabou ficando em evidência e, de fato, é uma coisa grave que pode, né, levar uma perda visual temporária, alguns outros desconfortos oculares. Então, é bem importante ficar alerta a alguns sintomas e sinais. Falando em sintomas, então, o que a gente pode observar? De repente, a pessoa usou e está sentindo ali um desconforto na vista, mas não tem noção de onde está vindo, né? Pensar, será que entrou alguma coisa no meu olho? Será que eu entrei em contato com algumas... Mas, na verdade, está vindo o cabelo, dali de cima, né? Sim, na verdade, sim, ele pode escorrer, né? O que aconteceu da chuva foi que, literalmente, esse produto escorreu. E também o que pode acontecer é que a água, né, então faz uma reação química com alguns tipos de componentes da pomada, que tem cera, álcool, alguns tipos de fragrância, que acabam lesando a mucosa do olho, que é muito sensível. Então, assim, acaba escorrendo literalmente, ou se não, só passar perto do olho já acaba tendo essa sensação de uma ardência, uma sensação de corpo estranho, um olho vermelho. A pessoa, às vezes, que tem muita sensibilidade de pele, pode ter um edema na pálpebra, então parece muito como se fosse uma alergia, que de fato pode dar uma alergia em volta, né, na parte externa do olho, que é a pálpebra. Então, assim, são sintomas que, às vezes, dependendo da reação ou do tipo da pomada, da quantidade, né, de como isso caiu, se foi suor ou se foi chuva, alguns casos vão ser mais floridos e abundantes, né, de sintoma de reação, e outros mais leves, mas no geral dá um desconforto ocular, né? Esses pacientes podem evoluir com uma perda temporária da visão se atinge algumas mucosas na parte interna do olho, né, algum tipo de membrana, que seria a córnea no caso. Que grave, foi o caso da Isabela, tá? Quase Sim, sua xará. Quase, né? Gente, a Isabela, ela enviou um vídeo pra gente, ela teve um problemão na vista aí por conta das pomadas. Como a doutora adiantou pra gente, o que aconteceu? A Isabela, ela foi fazer uma trança no cabelo para ela poder desfilar no Sambão do Povo, né? Na semana aí retrasada foi o Carnaval de Vitória, no Sambão. E todo mundo lembra que caiu uma chuva super forte no momento em que as escolas de samba estavam ali passando
no sambão do povo. E na hora a pomada escorreu e ela ali no sambão mesmo já começou a sentir que estava acontecendo alguma coisa. Ela achou que fosse a maquiagem, mas não era maquiagem não. Vamos ver o que a Isabela falou pra gente, ela trouxe esse relato. Roda aí. Eu tranço o cabelo há mais de um ano e há cerca de 15, 20 dias eu fiz uma nova trança no cabelo e no final de semana fui para o Sambão do Povo, no sábado, estava com o cabelo trançado e caiu uma forte chuva. Imediatamente eu comecei a sentir os olhos ardendo muito e eu pensei a princípio que seria em razão da maquiagem que eu havia utilizado para ir para a festa. No entanto, após a chuva cessar e eu sequei os olhos e as minhas amigas disseram que estavam muito vermelhos, eu fui ao banheiro e lavei para tentar aliviar aquele desconforto que passou temporariamente, mas conforme o dia foi amanhecendo, eu notei que havia uma névoa branca e densa nos meus olhos. Eu acionei a emergência oftalmológica e, ao ser atendida, o médico informou que, em função da chuva forte, a pomada fixadora utilizada nas tranças escorreu nos meus olhos, causando assim uma queimadura química. Pois é, olha que grave, né, doutora? No caso dela, graças a Deus, foi reversível, né? Mas chegou a um estágio muito grave do problema, porque ela ficou ali momentos sem enxergar nada, né? A cegueira temporária mesmo. Sim, é que no caso dela atingiu a córnea, né? Que eu brinco com as pessoas, que é tipo o vidrinho do relógio. Então a córnea é uma lente, né? Uma lente natural. Então fica essa opacidade que às vezes o paciente ninguém vê, a gente consegue ver isso com equipamento adequado, mas fica essa névoa que seria esse edema e essa irritação da córnea, né? Que isso tem que ser revertido o mais cedo possível com medicação, seja pomada, colírio adequado para cada estágio, para que isso não fique numa sequela, né? Porque pode acabar ao longo do tempo evoluindo sozinho e só que essa evolução às vezes pode deixar uma cicatriz numa área mais nobre, onde possa de fato afetar de alguma forma a qualidade visual do paciente a longo prazo. Perfeito. E a gente vê ali a questão das tranças, né? Normalmente as mulheres que trançam o cabelo, elas ficam um período ali com aquela trança. E aquele produto também fica no cabelo. Então, assim, às vezes não é o suor, não é a chuva, mas o próprio lavar o cabelo vai escorrendo, isso pode trazer um problema também. Pode sim. Então, ficar atento também, né? Sim. Certificar direitinho com quem vai fazer as tranças, como seria melhor uma manutenção, né? Desse tipo de penteado. Para ter uma maior segurança, com certeza. Usando essas pomadas todos os dias, por exemplo, ou dia sim, dia não, né, o uso constante, pode facilitar problemas oculares, como, por exemplo, a conjuntivite ou algum outro tipo de problema, doutora? Pode, com certeza, porque assim, dependendo de como tomar banho ou tirar esse excesso de pomada, isso pode ir caindo no olho ao tomar banho ao longo do dia. Então, pode, ao longo do prazo, dar uma conjuntivite. Existe conjuntivite, que é essa química, que seria uma quantidade maior, mas pode ter o que a gente chama também de conjuntivite alérgica. Então, a própria alergia ocular, independente do agente causador, ela pode causar uma conjuntivite, né? Que a conjuntivite nada mais é do que uma inflamação da conjuntiva, que é o branquinho do olho. Então, alguns fatores pode ser vírus, pode ser bactéria, mas pode ser também medicação, produto, né? Alguma coisa química, ou algum alérgeno que a pessoa pode ter uma sensibilidade maior, causando nessa irritação. Então, o vermelho do olho, secreção, o próprio muco, isso pode acabar a longo prazo também complicando, né? O ideal é tentar não usar com tanta frequência e se atentar ali qual o produto que vai usar. Sim, qual produto melhor. Ficar muito atenta. Agora, a galera que vai ali daqui a pouco, doutora, curtiu o bloco do voador. A gente viu que tá chovendo, as mulheres já ficam ali com a programação da fantasia, já estavam programadas para usar a pomada. Tá chovendo. O ideal é não usar. Se a pessoa já tivesse informação, que espero que nesse momento já esteja um pouco melhor e divulgado, né, que não use por segurança. E claro, se acabou, a pessoa não tem essa informação, tá no bloco, qualquer sintoma que tiver de ardência, irritação, alguém comenta, olha, o seu olho está vermelho, há uma sensação de corpo estranho,
melhor medida é lavar o rosto com água abundante, às vezes não vai ter um soro fisiológico, obviamente, na rua ou de fácil acesso, mas de fato lavar bastante o rosto para tirar o excesso de produto, que às vezes está em volta dos olhos, ainda não está dentro, mas já está causando essa sensação. Então o ideal é que, de fato, faça uma, né, limpe mesmo com bastante água corrente abundante para evitar danos. E obviamente, sentiu algum desconforto, né, o mais breve possível que conseguir, procurar uma ajuda oftalmológica. A gente sabe que às vezes é difícil o acesso, né, a esse serviço, mas tem alguns lugares sim que tem uma emergência 24 horas, né? Então vale a pena sim se informar e correr atrás, porque quanto mais cedo, menores os danos, né? Então, às vezes não passa só de um susto, mas pode ser alguma coisa mais grave. Com certeza. Quanto tempo depois, só para a gente finalizar, usei hoje a pomada, estou com desconforto, tem algum prazo médio aí para procurar essa ajuda médica logo? Olha, um prazo não tem, o mais urgente que conseguir, cada um vai ter uma sensibilidade, né? Sim. O olho está melhorando, lavou com soro, né? Está conseguindo manejar, mas de fato, qualquer desconforto, principalmente se a visão for atingida o mais rápido possível, aí pode ser questão de horas no dia seguinte, o que conseguir. Né? A realidade que é o que der para fazer, quanto mais rápido, melhor. Doutora Isabel Gazelli, oftalmologista, trazendo esse alerta, dando uma aula pra gente. Cuidado, né? Às vezes não é só a pomada, outros produtos capilares, maquiagem também. Nesse período de carnaval tem que estar muito atento. Né? O ideal é passar um protetor solar e tentar curtir ali o mais tranquilo possível, né, doutora? Verdade, seria o ideal. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, obrigada a vocês pela oportunidade. Até a próxima e boa segunda de carnaval pra gente. Obrigada pra gente. Valeu, doutora. Pessoal, intervalo rápido e na volta tem mais folia.